Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Associado Escritor. O programa Associado Escritor é uma iniciativa da biblioteca pertencente à Coordenadoria de Educação e Cultura, com o objetivo de dar visibilidade e promover as ações literárias de nossos associados escritores. Agradecemos mais uma vez ao presidente da FEPESP, Dr. Álvaro Gradim, e toda a diretoria executiva em apoio à realização desse projeto. E vale destacar que neste ano a FEPESP está comemorando seus 90 anos. E essa programação integra as comemorações do aniversário da entidade. Hoje a nossa convidada é a associada e escritora Guaraciaba Micheletti. Guaraciaba é associada há 49 anos, graduada em Letras pela Universidade de São Paulo, possui mestrado e doutorado em Letras também pela Universidade de São Paulo. Foi professora efetiva da rede pública estadual. Aposentou-se pela USP, tendo orientado mestrado e doutorado até 2008. Foi professora titular da Universidade Cruzeiro do Sul de 2001 a 2018, onde coordenou o mestrado em Linguística, atuando como docente, pesquisadora e orientadora. Atualmente, é pesquisadora da Universidade Cruzeiro do Sul de São Paulo. Possui vários artigos e livros publicados relacionados aos temas de sua atuação. A seguir, você acompanha o trabalho da nossa associada e escritora Guaraciaba Micheletti, onde ela nos conta um pouco da sua vida associativa na FEPESP e também da sua formação literária. Sou Guaraciaba Micheletti. O meu primeiro contato com a associação foi em 1972, numa escola da periferia da cidade, uma escola da rede pública. Acredito que havia uma campanha para que as pessoas se associassem e foi nessa abordagem que eu fiquei sócia. Durante muitos anos, eu me utilizei pouco das dependências da associação, uma vez que também dependia muito de sorteios e era difícil de ser sorteada. Então, nos últimos tempos, eu tenho me aproximado mais, tenho frequentado as dependências da associação, as colônias de férias e, ultimamente, eu me inscrevi e passei por um processo num concurso. Fui escolhida, devo ter sido eleita por alguns associados, não? E ainda não tomei posse por conta da pandemia. A minha posse deveria ter acontecido dia 9 de abril do ano passado. Mas parece-me que a associação já me considera uma acadêmica da ALCA. Então, meu contato com a associação foi esse. E na minha vida profissional, eu tenho, assim, participado de muita coisa. Minha vida tem mais de 50 anos relacionada ao ensino. Eu comecei no ensino em 1969, quando eu ingressei na USP. Na época, não havia um número muito grande de professores e já no primeiro ano de faculdade eu fui trabalhar na rede pública. E aí iniciou minha carreira. Eu depois concluí a graduação na USP, fiz mestrado, fiz doutorado, trabalhei em várias faculdades particulares, trabalhei na Unesp de Assis, depois fui para a USP, fiz concurso, me efetivei na USP, e na USP concluí meu doutorado, trabalhei um tempo bastante razoável na pós-graduação, formei mestres e doutores, e fiz parte de projetos que eu reputo de muito interessantes, porque até hoje eles dão frutos, não é? Durante 10 anos, nós tivemos um projeto em associação com a área de teoria literária. Nós éramos da Filologia e Língua Portuguesa, e nessa associação nós desenvolvemos esse projeto que se chamava Aprender e Ensinar com Textos, que rendeu vários livros da Cortez que são republicados até hoje. Então, a gente teve uma participação bastante interessante nesse período, inclusive nos guias curriculares, né, que foram elaborados pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Então, a minha trajetória
é mais ou menos essa. Em relação às publicações, ao longo desses anos todos, elas começaram no final da década de 80, com a publicação inicial de Na Confluência das Formas, que é um livro a respeito do Ariano Suassuna, que a base dele foi meu mestrado, um trabalho que eu fiz na época, bastante interessante, porque a obra do Ariano Suassuna não era valorizada. Ela passou a ser muito valorizada nos anos 90, quando a Rede Globo começou a trabalhar textos teatrais e fazer apresentações a respeito da obra dele. Tem algo em relação à minha trajetória que eu reputo de muito interessante, é que eu sempre tive curiosidade de trabalhar com aquilo que os outros não querem trabalhar, com o que a academia sempre deixou de lado. Então, isso é meu percurso, não é? Eu sou especialista em estilística, que também não é um ramo muito valorizado. Embora tudo seja estilo, todo mundo trabalhe com estilo, mas não se pensa nisso. Então, assim, tudo se fala na análise do discurso, nas questões da leitura, com as quais eu trabalho muito também, porque quem trabalha com estilística trabalha direto com leitura. Então, o Ariano Suassuna foi meu primeiro desafio nesse sentido. Na verdade, havia um desafio anterior. Quando eu entrei na pós-graduação, no mestrado, eu tinha intenção de trabalhar telenovela. Mas aí houve uma série de percalços pelo caminho e eu desisti de trabalhar telenovela. Comecei a lidar com o messianismo e o misticismo no cinema, porque eu era orientanda do Paulo Emílio Salles Gomes. Paulo Emílio Salles Gomes faleceu em 79 e, na mudança de orientação, eu fui trabalhar com o Davi Arrigucci, e aí, trabalhando com o Davi Arrigucci, é que surgiu o Ariano Suassuna. Então, como eu disse, meu percurso é bastante sinuoso, mas hoje, olhando para trás, eu gosto muito de ter feito tudo isso. Então, e a partir daí, eu sempre trabalhei aqueles poetas que naquele momento não eram os mais conhecidos, a prosa também. E quando eu comecei a orientar, eu fui sempre orientando os meus alunos a trabalhar com aquilo que era inédito, porque aquilo que é inédito é uma descoberta de quem trabalha, do estudioso, do pesquisador. É muito diferente você trabalhar, por exemplo, o Manuel Bandeira. Um dos meus orientandos trabalhou Dante Milano, que é um poeta pouquíssimo conhecido. Ele entrou para fazer o doutorado, trabalhar o Manuel Bandeira. Durante as minhas aulas, ele mudou para o Dante Milano. Fez um trabalho belíssimo sobre o Dante Milano, que está publicado pela editora da Unesp. Então, assim, essa coisa do garimpar o diferente sempre foi a minha praia, né? Um pouco, outro dia, estava vendo no Carpinejar, ele dizia assim, que poeta não é aquele que escreve, poeta é aquele que lê o outro. Eu acho que eu sou um pouco essa pessoa que lê o outro e ensina também um pouco a ler o outro, né? Bom, então, Na Confluência das Formas foi o meu primeiro livro, não foi o meu primeiro artigo, eu tenho muitos outros artigos, todos eles relacionados a textos literários ou a comparação mesmo de um texto literário com um texto de jornal, mas sempre com esse escopo por trás da literatura. Porque o meu mestrado e meu doutorado foram na teoria literária e literatura comparada. O meu trabalho de professora foi na filologia e língua portuguesa, onde eu fui, inclusive, efetiva. Depois, quando eu me aposentei, eu fui trabalhar na Universidade Cruzeiro do Sul e nela, até por conta do currículo, eu acabei coordenando um mestrado em linguística. Então, eu fiz o projeto que eles me pediram
E durante todos os anos em que o mestrado em linguística vigorou, eu fui coordenadora dele. Então é assim, é linguística, é língua portuguesa, é teoria literária, é um pouco isso tudo, não é? Um dos livros de que eu mais tenho estima é este aqui, Leitura e Construção do Real. Porque este livro, ele é composto por todo um trabalho que foi feito durante aqueles 10 anos. Então, os textos que estão aqui, todos têm a minha mão, ainda que muitos deles tenham sido feitos por meus orientandos, não é? Então, esse tipo de trabalho é um trabalho que eu, pessoalmente, gosto muito, acho muito interessante e acho que é a contribuição que um professor pode dar. Na mesma esteira desse aqui, existe um outro, que já não é mais da década de 60, já é dos anos 2000, que é Estilística, um modo de ler poesia. Ele também é composto de artigos que foram feitos por orientandos meus. Então, tem uma introdução que é minha, com análises minhas, e depois análises que foram feitas a partir do trabalho feito com esses orientandos. Depois disso, um dos meus mais queridos, não é? Eu gosto muito desse livro. Eu consegui juntar esses 3 elementos aqui e mostrar como eles se interrelacionam. A conclusão do livro é um poema em que é um mergulhador, em que todos esses elementos estão extremamente imbricados, né? E Vinícius de Moraes, ele é chamado de o poetinha, que me parece um epíteto bastante, mais ou menos, ele não tem, ele pode ser considerado afetivo, mas também pode ser considerado, aquele poetinha, né? Mas para além desse poetinha, tem composições belíssimas, que são maravilhosas. Ele está no mesmo nível de um Carlos Drummond de Andrade, de um Manuel Bandeira, quer dizer, dos grandes do século XX. Tem coisas ruins? Sim, tem coisas ruins. Mas eu também encontro poemas não bons no Carlos Drummond de Andrade, no Manuel Bandeira. Então, há textos que são maravilhosos. E aí, como eu disse, é um dos meus preferidos. Depois tem aqui na mesa também um outro livro, que é o Discurso Literário em Alencar, As Vozes de uma Consciência Estética e Nacionalista. Então, para além daquele romântico derramado que a meninada que faz vestibular pensa, o Alencar foi um dos nossos grandes pensadores do século XIX. Eu acredito muito nisso, né? Embora eu goste demais do Machado de Assis e tenha feito coisas ao longo do caminho de que eu me orgulho bastante até, acho que contar uma passagem, talvez essas análises venham lá de trás da minha época de curso clássico. Outro dia eu vi um advogado que resolveu fazer um trabalho sobre Machado de Assis, falando na CNN. E ele dizia que no Dom Casmurro a Capitu tinha traído o Bentinho, né? E eu sempre brinco, olha, o Bentinho era tão idiota que se ela traiu, merecia ter traído, ele ter sido traído. Mas no meu curso clássico, e talvez aí tenha uma das raízes do meu trabalho com a literatura, nós éramos pouquíssimos alunos na sala, 16 alunos, e a professora era bem para frente, né? E ela mandou fazer uma análise do Dom Casmurro e tinha que dizer o que achava que a Capitu tinha feito, né? Na sala, todos disseram que a Capitu tinha traído o Bentinho. E eu fui lá, fucei tudo, cacei aqui, cacei ali e mostrei que ela não tinha traído. Levei tanta gozação antes da correção do trabalho que vocês não podem nem imaginar. Quando veio a correção, eu fui a única que tirei a nota máxima, porque eu tinha encontrado no texto
toda a argumentação para provar o que eu estava dizendo. E eu penso que tem algo que eu trago até hoje, que é esse buscar no texto, esmiuçar um texto, que é o que eu faço. Acho que as raízes estão lá no clássico ainda, em 1960 alguma coisa. É mais ou menos isso. Hoje, eu continuo escrevendo, eu escrevo vários artigos, por conta até das necessidades da CAPES, às vezes é menos interessante escrever livros, é mais interessante escrever artigos e publicá-los nos periódicos, eles são mais bem avaliados. Recentemente, eu com uma orientanda, na verdade não se chama orientanda, se chama supervisionada, porque ela já era doutora e ela fez pós-doc comigo na Unixum, a Alessandra Inês. Nós escrevemos um artigo sobre o Lourenço de Aféria, que foi jornalista, mas o artigo que nós escrevemos foi sobre uma crônica dele, como se for... Crônica não, é mais um conto que uma crônica, como se fosse um boi. E está num periódico aí, possivelmente sai até o final do ano. Então, eu continuo escrevendo, eu continuo trabalhando. Isso é a minha vida, é o meu fazer. Bom, eu acho muito interessante o projeto que a FEPESP vem desenvolvendo, que é do associado escritor, a oportunidade das pessoas que escrevem se conhecerem, trocarem as famosas figurinhas, especialmente nesse momento da pandemia, que todo mundo ficou muito isolado, muito preso dentro de casa. Então, criar um grupo de associados escritores me parece que tenha sido bastante interessante. E isso leva, e eu tenho percebido nesse grupo, que há associados bastante ativos, que promovem a leitura, e que promovem a leitura junto à nossa infância e adolescência. Promover a leitura junto à infância, à adolescência, à juventude, é algo muito importante. Então, eu tenho a impressão que esse grupo pode se desenvolver bastante e vir a ser algo que coopera com a cultura, com a nossa cultura em geral. E eu agradeço nesse momento esse convite da FEPESP, essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida, sobre o meu trabalho e a minha paixão, não é meu gosto, é a minha paixão pelos livros, pelas obras, por aqueles autores que são meio esquecidos e que depois às vezes afloram, vêm à tona as suas obras. Mas é um prazer enorme trabalhar com a literatura. Agradecemos mais uma vez a participação da associada escritora Guaraciaba Micheletti. E aproveitamos para deixar um convite a você, que é associado escritor e que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse projeto, no qual damos visibilidade ao seu trabalho quanto escritor. Entre em contato com a Coordenadoria de Educação e Cultura, conforme a descrição que você vê aqui no vídeo. Será um prazer em contar com a sua participação no programa Associado Escritor. Até a próxima!